Meu amigo e minha amiga eleitoralista, na edição de hoje a gente tem um julgado bem interessante sobre showmício e lançamento de pré-candidatura. Fica aí até o final que esse julgado é bem importante, bem interessante aqui no âmbito eleitoralista, tá? A gente já vai ir para nossa edição de jurisprudência comentada do TSE, edição 89, né? Rumo à edição número 90. Então já te inscreve aqui no canal, já deixa teu like e ativa as notificações, porque toda semana a gente publica aqui julgados do TSE, julgados em destaque, então é assim você não fica por fora de nenhum detalhe da jurisprudência eleitoral, tá? Beleza? Bora lá, começar com perfil privado. Esse julgado aqui já apareceu, né? Esse entendimento do TSE aqui já apareceu algumas vezes pra gente, né? O que que acontece? A gente tem um gestor, geralmente um secretário ou um prefeito, ele quer se reeleger, ou é secretário, se afasta e quer se candidatar a vereador, por exemplo. Então, o que que ele faz? As realizações que ele fez naquele governo X, ele quer divulgar para a população. Nada mais justo, né? Isso é democrático. No entanto, a lei das eleições proíbe a utilização das redes, né, enfim, dos bens, serviços em gerais, obviamente, da prefeitura local, com o fim de alavancar a candidatura daquele funcionário público. Então, o que é que o secretário ou o prefeito faz? Publica essas realizações nas suas redes sociais privadas. É permitido? Sim, é permitido, porque é um perfil privado. No entanto, atenção, se a veiculação, né, de propaganda ou de realizações, que em tese na prefeitura seria a conduta vedada, se essa veiculação de realizações ela contar, obviamente, com uma ajuda do serviço público, por exemplo, o que é infelizmente comum, o prefeito pega o assessor de comunicações da prefeitura, aí ele pensa assim, bem, eu não posso publicar nas redes da prefeitura, mas a jurisprudência do TSE diz que eu posso publicar na minha rede social privada. Então, eu pego o meu assessor e faço material, né, para trabalhar na minha rede privada. Se isso for comprovado, obviamente que aí sim caracteriza a conduta vedada a agente público por meio de utilização de servidor e serviços públicos. Mas se for aquela publicação em que o prefeito contratar, ou ele mesmo fazer, ou ele contratar uma outra pessoa privada para fazer, né, essa divulgação na sua rede social privada, sem problema nenhum, certo? Atenção só para esse detalhe aí, né, senão seria muito fácil burlar aí a conduta vedada, certo? Um ponto aqui, um outro julgado importante que eu achei interessante, muito embora ele não seja próprio de direito eleitoral, ele é muito mais de processo civil e, portanto, seria lá do STJ, mas como é muito comum isso acontecer, o que que acontece? É a tal da matéria de ordem pública, né? Já virou um clichê assim em recurso. Ah, não, matéria de ordem pública pode ser conhecida em qualquer instância. Calma, não é bem assim que os tribunais superiores interpretam, né? Nesse caso aqui, se alegou já em sede de recurso ordinário, na hipótese dos autos, a parte alegou impedimento da magistrada apenas após o recurso ordinário e na véspera do embargo de declaração. Então, o que aconteceu? Se julgou um recurso eleitoral, quando se embargou o resultado desse recurso, né, se embargou o acordo e disse, olha, juíza X e Y não poderia atuar porque elas eram suspeitas. Aí o TSE vem dizer o seguinte, olha, não, peraí, a matéria de ordem pública pode ser alegada em qualquer momento. No entanto, né, e aqui a conclusão do TSE, no entanto, mesmo em instância ordinária, e ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão, né, essa questão de nulidade, não pode ser suscitada de modo a acarretar aí a supressão de instância ou como uma forma de praticar a tal da chamada nulidade de algibeira, né, que é a nulidade que você guarda, você reserva, e aí eu espero, bem, eu perdi no primeiro grau, perdi no meu recurso, quando eu vou entrar lá com os embargos, aí eu solto essa nulidade para tentar reiniciar o processo, né? Considerar uma nulidade e reiniciar o processo. Então, cuidado, essa história de alegar nulidade em qualquer instância não é bem assim. A gente tem que temperar com supressão de instância e eventual nulidade de algibeira, né? Que seria ali o princípio da boa-fé objetiva, tá? Cuidado, a gente vai já já chegar nesse julgado que eu falei para vocês, que é bem importante do, de comício eleitoral e lançamento de pré-candidatura. Mas antes eu quero trazer esse julgado aqui bem importante também, tá? Que é a inelegibilidade reflexa. Ó, tá aí esse julgado, né? Esse julgado aqui ele é bem importante e ele é bem interessante. Por que que ele acaba
tendo esse forte interesse aqui, porque que eu gostaria de acentuar essa relevância. Porque aqui fica. Por isso que eu coloquei literalmente para a gente desenhar, né? O que acontece? A inelegibilidade reflexa, a gente sabe que o parente de até segundo grau, inclusive por afinidade, não pode se candidatar, né? Se o detentor do cargo eletivo lá for do executivo, prefeito, governador e presidente. Nesse caso aqui, o que é que acontece? A gente tinha a candidata a vereadora, que eu vou chamar de Maria, tá? Eu vou chamar ela de Maria. Aí a gente tinha os avós da Maria aqui, né? Os avós biológicos. E a gente tinha aqui, por exemplo, a tia da Maria. A tia da Maria, que eu vou chamar de Carmen. Certo? E o prefeito, que era o marido da Carmen. Certo? Então, Maria a candidata, Carmen a tia da candidata, o prefeito, eventualmente, o tio da candidata. Bem, até aí, ela não seria, né? O prefeito não seria um parente de segundo grau, seria um parente de terceiro grau, né? Porque, olha, sobe primeiro grau, segundo grau, quando desce terceiro grau por afinidade, já que ele é tio casado, né, com a tia dela biológica. Qual era a grande questão aqui? Se alegava que a Maria, ela seria a filha afetiva dos avós biológicos. Então, se ela fosse filha afetiva dos avós biológicos, ela passaria a ser o quê? Irmã de Carmen. E sendo irmã de Carmen, que é a sua tia biológica, ela seria cunhada do prefeito. E cunhado, aí sim, é parente de segundo grau por afinidade, né? Então, essa que era a grande controvérsia aqui dos autos. No entanto, o que é que o TSE disse? Porque qual era a alegação? Que como a Maria, que era neta aqui, né, nesse caso aqui desses avós biológicos, eles teriam a guarda da Maria. Então, o fato dele ter a guarda da Maria, isso tornaria o pai, né, os avós biológicos se tornariam o pai socioafetivo. No entanto, esse parentesco aqui, esse parentesco socioafetivo, o TSE entendeu que o simples fato de os avós biológicos terem a guarda da Maria não fazia isso necessariamente de um pai, uma paternidade socioafetiva, né? Que é preciso provas muito mais robustas, que o simples fato de ter essa afetividade pública, né? Não o torna automaticamente um pai afetivo, até porque, sendo avó, essa afetividade vai estar presente. Então, tem que ter provas muito robustas para comprovar aí essa paternidade socioafetiva e, portanto, se eventualmente fosse comprovada, aí a Maria passava a ser irmã da Carmen, irmã socioafetiva e, portanto, cunhada do prefeito, mas o TSE entendeu, afastou essa paternidade, e aí ela sendo neta e, portanto, sobrinha da Carmen, ela passa a ser sobrinha do prefeito e sobrinho não é parente de segundo grau e sim de terceiro grau, né? Caso bem interessante esse caso aí para destacar. Bem, queria mostrar para vocês por fim aqui esse evento, né? Aqui, ó, pronto. Esse foi o evento de pré-candidatura, dá uma olhada nele aí, ó. Dá uma olhada nele. Esse é o cantor, né, num lançamento de pré-candidatura do prefeito e vice. Ó, e esse é o outro aqui, ó. Viu aí? Ou seja, o que aconteceu, meus amigos? O candidato a prefeito e vice, eles contrataram um cantor, né? Não só para circular, já tá errado aí, carro-som, né? Circulando não pode, como também para fazer uma espécie de showmício, né? Do lançamento, e também aí circulando o carro-som
na rua, né? O que é que o TSE entendeu? Lembra que para efeitos de propaganda antecipada, né, eu tenho que ter 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Né? Vocês já devem até ter decorado, de tanto que eu repito isso aqui. Pedido de voto, e esse pedido de voto pode ser explícito ou por meio de palavras mágicas. Quebra de paridade de armas, ou seja, quando um evento é muito grandioso, não me parece muito isso aqui. E 3, que é o caso, quando utiliza a forma proibida. E qual é a forma proibida aqui? Showmício, né? Showmício é proibido em propaganda eleitoral. Então, se é proibido em propaganda eleitoral, né? Então o showmício também vai ser proibido em pré-campanha eleitoral e, portanto, propaganda antecipada. Certo, meus amigos? Bem, gostaram aí da nossa edição, né? Nossa edição, deixa eu ajustar aqui. Pronto, gostaram da nossa edição de número 89, né? Bem, se você quer ter um conhecimento mais organizado de direito eleitoral, né? Eu vou deixar o link aqui de matrícula na nossa oficina eleitoral. Lá tá tudo organizadinho as aulas, desde a introdução ao direito eleitoral, passa pelas ações eleitorais, as petições eleitorais, os pedidos, as causas de pedido, depois vai até recursos eleitorais, ordem dos processos eleitorais no tribunal. Então, a oficina de direito eleitoral está toda organizadinha, com materiais também em PDF, não só aula em vídeo, como materiais em PDF, súmula organizada por assunto, grupos de WhatsApp para tirar dúvida, né? Então, garanta sua matrícula aqui na oficina de direito eleitoral. O link já está aqui na descrição do vídeo. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, @Valber Oliveira. Certo? Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.